aí, tudo bem? Em primeiro lugar, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer aí aos novos inscritos no canal. O canal já ultrapassou os 640 inscritos e aos poucos está crescendo. Então deixar aqui meu agradecimento. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos que já estão no canal e que seja útil para vocês, né? E inclusive aos novos vídeos que virão também, que espero sempre estar ajudando, né? Por isso que até alguns vídeos meus são um pouco longos, porque eu tento fazer meio modo assim tutorial, que é para ensinar mesmo. Inclusive o canal está agora com um som melhor, já que eu troquei o meu microfone para um microfone com uma qualidade melhor. Como vocês podem ver, está com um novo fundo de tela e também uma nova vinheta que vocês verão em seguida. E nesse vídeo eu vou estar falando, conforme vocês já viram aí, como era a vida antes do Windows. Então fiquem com a vinheta aí, a nova vinheta, e já volto falando aí deste vídeo. Antes de começar o vídeo, verifique aqui embaixo se você já está inscrito ou inscrita no canal. Caso não estiver, aproveite esse momento para fazer a inscrição, deixar seu like e também acionar o sininho para ser notificado ou notificada de novos vídeos. Você fazendo a inscrição no canal e principalmente também deixando seu like, você ajuda o canal a crescer e me ajuda também a estar trazendo novos vídeos para você, inclusive com dicas, né? Para você estar resolvendo problemas, para fazendo montagem, desmontagem de computador, entre curiosidades, né? Entre muitos outros vídeos aí que podem ser úteis para você e para muitas outras pessoas. Ah, e um aviso. Esse vídeo ele pode ficar um pouco longo, ultrapassar os 20 minutos, 30 minutos, talvez um pouco mais. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, nos tópicos, né, a separação das partes do vídeo, para você já ir direto no assunto que te interessa mais. Eu vou estar mostrando então DOS, alguns outros programas que eu utilizei, e no final eu vou estar mostrando os jogos. Então vai estar tudo separado, só você clicar você já vai direto à parte do assunto que te interessa mais. E se você quiser assistir tudo, realmente vai estar bem interessante aí o que eu vou estar mostrando, né? Não vou estar entrando em detalhes, mas eu vou estar mostrando um pouco de cada parte aí que eu tive experiência na época. Quando você teve aí seu primeiro computador, você se lembra de quando você ligava, aí você escutava esse som, ou esse outro som, ou talvez esse outro som. Entre vários outros, né, como o do Windows 10 agora, Windows 11. Ou seja, você iniciou aí sua experiência com o computador tendo o Windows, essa facilidade de janelas, gráficos, jogos aí muito bem elaborados, né? Mas antes não era assim. A vida antes do Windows não era tão fácil. Era questão assim de decorar e entender também o que cada comando, né, que você dava, porque você dava comandos, né, escrevendo. Era uma tela escura, simplesmente não tinha praticamente nada de gráfico, aliás, não tinha gráfico nenhum mesmo. E o sistema utilizado era o MS-DOS. Então, uma das primeiras versões aí é o MS-DOS 3, né, que eu estava começando a utilizar. E você tinha vários comandos para copiar,
fazer cópia, tinha que ser escrevendo, tudo na unha. Tá? Você queria ver o que tinha dentro de uma pasta, criar uma pasta, apagar um arquivo. Você tinha que escrever delete e o nome do arquivo na frente, né, separado por espaço. Então era tudo na digitação. Eu vou começar a mostrar para vocês que a gente também tinha algumas certas facilidades e jogos para se divertir, embora fossem bem simples, né? Com uns gráficos que atualmente você vai olhar, vai falar que o gráfico é horrível, né? Mas para a época era o que tinha e ficava animado pra caramba, né? Achava lindo, maravilhoso. Esses gráficos vocês vão estar vendo nos jogos, né? Então eu vou estar mostrando aí um processador de texto que eu usava na época, que era o WordStar, a planilha eletrônica, que era o Lotus 123. Vou mostrar alguns também programas utilizados para programação, né? Inclusive o banco de dados DBase 3 Plus, que na época estava tendo muito, era o COBOL, mas o professor que me ensinou essa parte de programação na época falou não, que COBOL não vai ter mais, que o negócio agora é DBase 3 Plus. E na verdade o COBOL continuou e nunca ouvi falar muito de DBase 3 Plus. E também o Turbo Pascal, né? O Basic, né, que aprendi em primeiro lugar, que era o mais simples. E vocês vão estar vendo aí. Vou falar um pouco do MS-DOS também, que apesar de ser um sistema todo na base da digitação para fazer as coisas, mas não dava problema. Então o Windows, por exemplo, travava, né, no início, até hoje, às vezes dá algum problema, o Windows trava. O MS-DOS não travava. Era um sistema super estável que quando dava problema, você tinha certeza que era do hardware. Ou era a memória que tinha dado problema, ou alguma outra coisa do hardware. Porque MS-DOS eu nunca vi travar na minha vida, até mesmo nas últimas versões, se não me engano, a versão 6, que foi a última que eu usei, né? E, bom, vocês vão estar vendo aí. Vou mostrar para vocês, gravando, né, da minha câmera, do celular, no caso, né, do smartphone, porque como eu vou estar utilizando o MS-DOS mesmo, não é um emulador, então não tem como gravar a tela, né, já através de algum software como o OBS, por exemplo. Então fiquem aí com esses programas que eu vou estar mostrando a partir de agora. Então aqui está o início, né? E como era a vida antes do Windows. Porque quando eu comecei a mexer com o computador, era isso que eu tinha. Então o que a gente tinha aqui, pelo menos na época que eu comecei a mexer, era isso, MS-DOS. E na versão 3.2. Esse MS-DOS era um sistema, né? Que você está vendo aí, que você mexia no computador através de comandos. Então, por exemplo, se você queria ver o que havia dentro aí do seu HD, no caso aqui do USB, sim, isso daí não é um emulador do DOS. Eu estou utilizando o DOS, eu instalei ele num pendrive, né? E deu boot pelo pendrive. Então você, para ver, né, o que tinha dentro aí do seu HD, e pendrive não tinha, era disquete, né? Então você dava um dir, de diretório, né? De mais ou menos, né? Então você, pronto. Aí você via aí todos os programas que estavam instalados, os arquivos em si, e onde está a palavra dir, onde vocês estão vendo de dir, eram diretórios, né? São as pastas, né? E o que eu comecei a mexer no início foi aí o Lotus 123, que no caso é uma planilha eletrônica, o WS, que é o WordStar, um editor de texto, e a parte de programação, que é o Basic, como diz o próprio nome, algo bem básico mesmo, né? DBase 3 também, você mexe em programação, mas através de um banco de dados, do DBase 3 Plus, no caso. E aqui, o Turbo Pascal,
também é uma linguagem de programação. E tem alguns jogos aqui para mostrar para vocês também, como era jogar no DOS. Então, inicialmente, aí vou mostrar para vocês como era um processador de texto na época. Tá aqui. Opa, então você tem que mudar. Bom, antes vou mostrar alguns comandos, né? Então, por exemplo, você vê vários diretórios, se tinha muita coisa, você via resumido, era dir/w, o comando, aí você dava Enter, mostrava resumido. Então, eu vou dar o dir de novo aqui, então ele vai mostrar o que tem aí dentro do pendrive, na época era disquete, né? E para entrar aí no WS, eu tenho que entrar no diretório, né? Para fazer funcionar o WordStar. Se eu quero apagar a tela, CLS, que é Clear Screen, né? Aí, apaga a tela. Então tinha vários comandos aí para você fazer. Será cópia de um disco? Você fazia o copy. Por exemplo, o disquete C, dois pontos, né? WS, então tudo que estava na pasta lá do WS, para, por exemplo, A dois pontos. Assim, aí você teria que estar colocando também, por exemplo, você queria copiar tudo, asterisco, ponto, asterisco, ponto, asterisco. Utilizei uma tecla aqui que não aceitou. Ponto, asterisco. Então era copiar tudo, né, asterisco, ponto, asterisco, tudo que estava dentro do diretório, né, da pasta WS no disco C para o disco A. E você dando Enter, ele executava o comando. Aí no caso aqui eu não vou dar porque não existe disco A aqui. Então era tudo aí nesse esquema, né? Nesse cartão de referência aqui, tem vários aí comandos, né? De backup, attrib. Então aqui vocês vão ver vários comandos que você praticamente tinha que ter decorado, né? Para executar, e se esquecesse alguma coisa, tinha um cartão de referência aqui. Eu vou mudar a tela para 80 colunas. Vou entrar, então entrando dentro do diretório WS, vamos dar o dir de novo aqui. Vou entrar, o comando para entrar cd, espaço e o nome da pasta. Pronto, já entrou. Vejam que já está c2./ws, está dentro da pasta WS. Vou dar um dir/w aqui. Vejam que já tem bastante arquivo. Se eu desse só para ver tudo, ele passa rápido, você não consegue ver. Mas também tinha um dir/p. Então você viu uma parte, conforme você queria continuar vendo, qualquer tecla que você encosta, ele mostra o resto a partir daquela primeira parte. E assim sucessivamente até terminar, né? Também você tinha esse recurso. Então aqui os programas para você fazer funcionar eram os programas executáveis, que eram com terminação .exe ou .com. Então no caso aqui eu vou ver todos os arquivos exe. E aqui, para funcionar o nosso editor de texto, que é o WordStar, é o ws.exe. E eu tenho o cartão de referência aqui. WordStar, que é o editor de texto, inclusive mostrando aqui mais ou menos aqui o esquema, né? Na hora que está mexendo, que é o mapa da tela. E é o que nós vamos entrar agora. Então, a hora que eu coloco aqui o comando ws, que já tem o arquivo exe, pronto. Ele já está entrando aí no editor de texto e já entrou no editor de texto. E para entrar aí, você digitava a inicial, que estava destacado, no caso eu coloquei o F, aqui seria o U, ou mexer com as setas, né, na hora que já está selecionado. Então vou abrir um arquivo, vou criar um novo, new,
Então pronto. Aqui são as réguas, a régua superior e a régua lateral. Então, para a época, né, já era algo assim muito interessante, apesar que nem se compara aos processadores do Windows hoje, né? Então, na hora tem a tabulação, né? Aqui já era a tabulação pronta, mas você poderia criar tabulação também. Então, eu colocaria aqui, vamos por texto de teste. Aí você já enter para a próxima linha, abre a tabulação, esse texto e ponto. E aqui você tinha o recurso aí de fazer negrito e tinha as teclas de atalho também. Então, por exemplo, se eu queria um negrito aqui, uma palavra eu tinha que estar marcando. Deixa eu lembrar aqui. Seria Ctrl P, P de pato e B de negrito. Então ele já abria essa marcação aqui. Então você colocava negrito e fechava o fim do negrito também. Então Ctrl P, B e fechou. Se eu colocar e dar Enter aqui, se eu colocar Ctrl P, vejam que a gente já entrou no menu. Então você poderia esperar entrar no menu caso você não se lembrasse, e aí fazer aí a, né, no caso aqui o negrito, underline, né, é subscrito, sobrescrito e diversos outros, itálico, né? Então já tinha vários comandos aqui. E para sair, o ESC sai. Então esse era, né? Vou mostrar assim bem rápido mesmo, só para vocês terem uma noção. Esse era o processador de texto que eu usava. Agora vamos para a planilha. Então, para você acessar aqui os menus, então Alt e a letra destacada, no caso aqui Alt F, por exemplo, ele entrava no menu e com as setas eu mexeria aqui para fazer o que eu quisesse. Então aqui no caso para sair, vamos salvar isso daqui, colocar como teste, teste 2.txt, ok, salvando, salvava no disquete, salvo, Alt F e sair, exit WordStar. Ou se não, você poderia já ir fazer direto, né? Já que se você tivesse decorado, seria Alt FX e pronto. Então era muito interessante já ter todas essas teclas aí decoradas. Agora eu vou mostrar para vocês aí a planilha eletrônica, né? Então vamos sair desse diretório, comando para sair era CD, dois pontos, né? Ponto, aliás. Da Enter ele voltava para o diretório anterior. Aí eu vou dar um dir de novo para ver aí o que tem. Vamos lembrar aí então, no caso Lotus, né? A pasta Lotus 123. Vamos entrar nessa pasta CD Lotus 123. E era assim, os comandos todos escritos, não se utilizava mouse nesse começo. Esse começo de época, que o computador que não tinha Windows ainda. E estava engatinhando aí um protótipo do Windows, um Windows 1.0 que eu ainda não tinha, eu até experimentei, mas não usava. Eu preferi o DOS mesmo, inclusive o DOS super estável, não dava problema de travar. Se travasse,
o computador é a certeza que era problema do hardware, alguma memória com problema, mas certeza que o DOS era muito estável. Então vamos ver aqui o que tem aqui. Vou pôr um de barra d'água para ver resumido. É pouca coisa. Então vocês já podem ver aqui os executáveis .com, .exe. No caso do Lotus, é 123.exe para iniciar a planilha eletrônica. Só escrever 123, dá Enter. E pronto, já temos aí o Lotus 123. Vejam que tem as linhas e colunas, né? A, B, C, D, E, várias, né? E algumas teclas de atalho, como apertar o End e depois a seta para a esquerda, ele voltava para o início para o lado esquerdo. E aqui também o cartão de referência. Tem aqui todos os cartões guardados, antigos, mas estão novos aqui. 1, 2, 3, aqui também nos menus, né? Todos os menus, assim como algumas outras dicas também. Então, como fórmulas, né? Principalmente fórmulas, né? Então, aqui, por exemplo, normalmente você colocava 1 mais 1 mais 2, já o resultado lá, a planilha normal, né? E para você conseguir aí, executar várias funções da planilha e comandos também, tem essa parte superior, né, que é a parte onde vai aparecer o menu. Né? Vejam que aparece na primeira linha o que está dentro da célula, né, conteúdo da célula. E no caso, o menu, você digitava a barra contrária. Digitando, pronto, entrava no menu. Então, cada menu, por exemplo, worksheet. Dentro do worksheet você tinha global, insert, delete, column, erase, titles, window, status e page. Então, se eu der enter aqui, eu vou entrar nesses. E aqui explicando, vocês vejam que os comandos em inglês, mas a explicação em português, né, de cada função. Então, aqui define parâmetros globais, insere linhas, colunas, deleta linhas, mostra as características da coluna, apaga a planilha inteira, e aí várias outras, né? Para voltar no menu anterior, da ESC. No caso, o range, o format, que era para formatar célula ou faixa de células, o label, né? Alinhar label ou faixa de labels, e assim sucessivamente, né? Todas. E assim, né? Indo com vários outros não tinham subtítulos, como esse copy já faz a cópia direto, né? Copia célula ou faixa de células. Move, File já tem várias opções aqui. Inclusive para salvar a planilha, né? E aqui o print, que é para imprimir. A parte de gráficos. A parte de dados. Volta, né? Aqui você chama o interpretador de comandos do DOS. E aqui para sair, encerrar. E você dando ESC, volta aqui né, na planilha, aqui na parte. Não vou me aprofundar, né, na planilha, só mostrando para vocês terem uma noção aí de como era, né, antes do Windows, né, a parte principal que todos mexem, que no caso o processador de texto, que eu já mostrei, e agora a planilha. E vou sair agora. Então, kit, encerrar. Ele já pergunta, ele notou que eu fiz, né, coloquei dados ali, então ele confirma se realmente eu quero sair, sim. Não vou, né? Lembra de gravar, né? Lembre-se de gravar sua planilha, mas eu não vou gravar. Então posso encerrar, yes, e já volta a parte do comando do DOS aqui para dar. E vamos voltar ao diretório anterior, que já é o principal. Agora eu vou mostrar para vocês uma programação bem básica, né? Que era o Basic
principalmente ensinado, né? Em primeiro lugar para quem estava aprendendo essa parte de programação. Então vamos por CD Basic. Aqui, se eu der o comando para mostrar o que tem, tem bastante coisa. Vamos por dir/w, que é para mostrar resumido. E eu vou mostrar bem rapidamente também. Aqui onde tem a terminação base são os programinhas. Todos os programinhas, né? Mesmo que simples. E como vocês lembram, né? exe são os executáveis, que no caso é o GW Basic, que é o programa, né, para fazer a programação. Vamos entrar nele rapidamente, então. GW Basic, vamos mostrar aí rápido aí. Bom, já entrou. Aqui alguns comandos que você vem na tecla de função. Estou utilizando um teclado separado para inclusive ficar mais fácil aí fazer a filmagem da tela, que não tem como utilizar um programa, né, como o OBS, por exemplo, porque ele está utilizando o DOS. Então você entra nessas funções, como por exemplo load, é para ler algum arquivo, né? Para apagar a tela, é semelhante ao DOS, CLS, ele limpa a tela. Então vamos ler aí o que tem no diretório, que é o comando files, né? Files e aspas. Então vamos entrar aqui no programa, por exemplo. Então aqui é um programa que eu fiz, aí para ler é o load, né? Aqui já tem o F3, ele já vai direto, sem precisar digitar. Vamos ver aqui um interessante para entrar. Bom, um interessante é esse calendário, um programinha que eu fiz, que ele mostra o calendário do mês de qualquer ano que você pedir. Então eu vou ler aqui load, né? Então calendar. Ele deu OK, já carregou o programa para a memória. Então, para você executar é o RUM. Então, ou digitar o RUM e dar Enter, ou diretamente o F2. Então, digitei o RUM e dar Enter. Então, ele já mostra que esse programa lhe mostra o calendário do mês, do ano que pedir. Então, aqui eu digito o mês, vamos colocar o mês agora de novembro. E o ano 2023. Se você tentasse colocar alguma outra coisa, vamos ver. Você vê que não aceita. Então tudo isso daí eu já coloquei no programa para ele não aceitar você colocar algo que não tem, né? Então, por exemplo, novembro, de novo, ele voltou para o zero, né? Só não lembro se tinha que colocar em maiúscula também. 2023, vamos ver. Não, tinha que colocar em maiúscula para ele poder reconhecer. Então, se você colocasse em minúsculo, ele não aceitava. Então, vejam que ele já colocou aqui o mês de novembro do ano de 2023. Então, se você quisesse outro mês, então sim, vejo que o mês aí está correto, né? Colocar outro mês. Vamos colocar novembro de, por exemplo, 1920. Esse novembro de 1920. Vocês podem ter certeza que está correto isso daqui. Inclusive eu calculo até os anos bissextos, né? Precisa fazer esse cálculo também na programação. Agora, como era lento, né, o computador na época, e se alguém colocasse alguma coisa muito para trás, sair do programa, vamos executar de novo. Então, por exemplo, que alguém colocasse novembro do ano de 3000. Ele não aceitava novembro do ano de 500. Ele não aceitava, não deixava a pessoa fazer esse pedido, né? Aliás, até apareceu uma mensagem, que aí deve estar muito rápido. Para que você quer esse ano tão longe, né?
ele aparecia escrito e já retornava, só que aqui está muito rápido, né? Então vamos colocar um aqui dezembro 2023. Agora não quero, vamos sair, né? E a programação com que era? Vou dar um lixo aqui. Um lixo, então vocês viram aqui passou muito rápido também. Essa é a parte da programação, era toda numerada em linhas. Aí você colocava 10 em 10 ou 20 em 20, porque se você quisesse inserir algo entre as linhas, você ia ter como fazer isso. E aqui toda a parte da programação. Como tem bastante coisa antes aqui. Inclusive fazendo alguns desenhos aqui na tela, né? Bom, e aqui no caso, por exemplo, vocês notam, né, que já tem um programa aqui na memória. Então, se você quisesse começar um novo programa, mas você já tinha carregado um outro programa, só dar o comando new e pronto. Ele apagou o programa que estava na memória. Então, dar cls outro lixo aqui, já está vazio, né? Então, eu colocar um exemplo aqui, por exemplo, 10, para apagar a tela. Isso é um programinha que estou fazendo rápido. Então, print. Olá. Tudo bem? Aí eu ponho outro print aqui, que é para aparecer na tela, o que eu vou escrever aqui. Aliás, aí eu vou pedir uma entrada de dados, então, por exemplo, input. Você já podia utilizar o input mais ou menos como se fosse um print, né? Ele já ia colocar na tela e também já pegar o dado que você digitar, esperar alguma digitação. Então, por exemplo, qual o seu nome? Aí você teria que colocar o que a gente chama de variável, né? Então, com uma variável que é algo escrito em letras, né? Poderia ser em números também, mas você não vai fazer cálculo. Então, colocava um dólar, por exemplo, um A, dólar, né? Ou nome, dólar, por exemplo, nome, dólar. E depois que a pessoa digita, eu escreveria direito, escreveria, aliás, em seguida, por exemplo, o nome, né, que a pessoa digitou, e espero que você esteja bem. Pronto, esse é um programinha simples. Então, por exemplo, eu dou o RUM. Então, a primeira coisa que vai fazer é apagar a tela, imprimir isso daqui e isso daqui também na tela, e já perguntando o nome, esperando a digitação. Assim que a pessoa digitar e dar Enter, escreve o que a pessoa digitou e isso daqui na frente. Então vamos ver se vai dar certo, se eu estou lembrado de tudo. Então vejam aqui, olá, tudo bem? Qual o seu nome? E já está aguardando a digitação aqui. Então eu coloco aqui, por exemplo, Pedro. Não é meu nome, estou colocando aqui como exemplo. Então dei o Enter, ele já, Pedro, espero que você esteja bem. Isso daqui é um exemplo de um programinha bem simples, né? E ele já sai, né? E ele já, vejam que ele já saiu do programa, já encerrou o programa. Então você poderia colocar alguns comandos a mais para não sair do programa e retornar a mesma pergunta ou fazer mais coisas aí que você achasse necessário. Então esse é o Basic. Espero que vocês tenham gostado e achado interessante. Saindo agora do Basic, é só dar o comando System e vejam que vai sair essa parte, vai voltar para, pronto, voltou para a parte aqui do diretório. Então, CLS, voltando aqui pro diretório, para a pasta anterior, né?
E vamos ver aqui, pronto. Então voltamos ao Basic. Agora estou mostrando bem rapidamente também o DBase 3 Plus, que era um banco de dados. Então quando você entrava no banco de dados, essa tela que aparecia, né? Para entrar na parte do menu, semelhante ao Lotus lá, né? Era o F2, então eu entrava aqui. Você podia estar lendo, né, puxando aqui o programa que você já tivesse feito para executar, ou aqui mesmo, né, estar fazendo um outro programa, né, já dentro do banco de dados, aproveitando de todo esse poder dele, né. E aqui o cartão, né, de referência DBase 3 Plus, né, vários comandos aí, várias coisas aí para não esquecer, né. Mas tinha um livro, lógico, né, muito mais completo aí explicando. Vamos ver rapidamente aqui o Turbo Pascal, pra vocês verem mais ou menos aí a cara, né? Aliás, T Pascal. Vamos dar ver o que tem aí, pouca coisa. Aqui é no caso só turbo, né? Tem algumas coisas aqui que eu cheguei a fazer de programas. Então, só que aí o Turbo Pascal ele já criava um arquivo executável, que não é o caso nem do Basic e nem do DBase 3 Plus do banco de dados. Então você dependia daquele programa, do DBase, para executar o que você tinha feito de programação. Então, no caso aqui também, né, load, edit, run, compile. Então aqui, por exemplo, para ler um programa, aqui é um programa que eu fiz para a pessoa escrever uma rotina, né, para escrever. E aqui é o programa, então você definia aqui que você estaria usando, por exemplo, impressora, né, o nome do programa, as variáveis, né, também tipo de variáveis, e era separado em funções. Vamos dar aqui um programa rapidinho, né? O começo do programa e toda a parte de programação que eu não vou entrar em detalhes, né? Só que uma curiosidade, para escrever na tela era write, né? Semelhante ao print do Basic, então aqui era write, entre parênteses, né? E o que esse programa faz? Vamos executar ele rapidinho, só para mostrar. Vai dar um erro aqui na parte, acho que até sei aqui, mas é você, né, vir aqui fazer o run, né? Eu já vou mostrar a parte de algum programa que eu fiz através dele. Então assim que você fazia o programa, você vinha na parte de compilação e fazia aqui o passo a passo e depois para compilar, né, e transformar ele em executável. Então no caso aqui, que não vou mostrar a parte de programação, não é objetivo, é só mostrar para vocês como que era a vida antes do Windows. Então, por exemplo, eu já tenho alguns arquivos executáveis, como por exemplo o teste, aliás, cd teste. Vamos ver o que tem aqui. Não, isso aqui é outra coisa. Vamos voltar aqui de novo. Vou entrar na parte de filmes, que no caso era um arquivo de filmes, né? Vejam que aqui já vai ter o filmes.exe, que ele já criou um executável. O DAT, aqui são as partes do banco de dados que ele acaba fazendo, né? Conforme você cria aí o banco de dados, porque aqui vai para você realmente criar um arquivo, né? Então, por exemplo, aqui
nome do arquivo para leitura, eu coloco aqui teste, vamos ver se não vai dar erro. Dados corretos, sim. Deve ser. Bom, acho que deu certo. Vamos ver aqui então na parte de consultas. Filmes assistido, períodos. Aqui vamos ver 6. Opa! Aqui 6 de 93. Que até saiu do programa. Vamos entrar novamente. O arquivo que eu colocar aqui, esse Jesus que eu tinha colocado, dados corretos sim, no C. No caso aqui, consultas, então eu vejo toda essa parte aqui de eu ir para cima, para baixo, no caso, utilizando a seta, né? Ele mostra aqui a hora do sistema, a data, coloquei automático, coloquei no nome de videoteca, no caso. Então, fornecendo o letronome, é mais fácil, colocar a letra A. Então vejam aqui, tudo filme antigo, né? O nome do filme e a data, aqui só mostrando os nomes. Então é bem simples, né? Então, dando Enter para continuar. Se já quisesse terminar aqui, espaço. Então, espaço para fim e já voltava. Então, e no caso para terminar, né, é fim. Aliás, Enter para fim de consulta com ele vazio. Volta para a tela anterior, né, e encerrar o programa. Ele já pressiona qualquer tecla, pronto, já saía. Então, bem rapidamente essa parte do Turbo Pascal. Ele não tinha linhas aí para programar, nem o DBS3 Plus, não era por linhas, né? Você já ia montando aí as rotinas e subrotinas. E cada rotina e subrotina com nomes que você acessava através do nome. E aqui também o cartão de referência do Turbo Pascal com os vários comandos aí, né? Para não estar esquecendo, manipulação de arquivos em disco, então tudo controlado. Aqui controle da memória, manipulação de strings, controle de vídeo e teclado. Então você tinha bastante acesso aí de controlar o computador em tudo, né? Inclusive cor do que estava aparecendo as letras, cor do vídeo e muitas coisas, né? E agora eu vou para a parte que mais interessa, como eram os jogos aí para se divertir nessa época de DOS aí. Essa época assim bem fraquinha de jogos mesmo. Um jogo aqui que eu achava legal brincar, dá para você brincar inclusive com outra pessoa. Esse AV. Vocês podem ver aqui AV.exe. Então na hora que você executava, colocava AB e Enter, né? Então entrando aqui no jogo, era isso daí. Então no caso que você, quando entrava, estava keyboard, né? Então definia, por exemplo, o primeiro jogador, que é o da esquerda aqui, definia o computador controlar. O segundo é o teclado. Aí você tinha que definir aqui as teclas, né? Então primeiro o jogador 1, que já é o teclado, então eu vou colocar aqui, mas não vou utilizar, e o que eu vou utilizar, left, right e pular. Assim que você definisse, já começava a jogar. Vejam que já estou controlando, eu sou da direita. Dou um pulo aqui para a seta para cima e jogo a bola para o outro lado. E é isso daqui. O objetivo do jogo era você fazer a bola cair do outro lado, né? E dava para você jogar ou contra o computador ou contra alguma outra pessoa também. E você dando um pulo, né, dificultava mais aí para o outro jogador. Então é bem simples assim mesmo. Opa, vamos lá. Já que nem por isso é tão fácil, né? Veja, ele é um pouco lento, então você tinha que calcular mais ou menos para alcançar. Aí. Bom, parando por aqui, vejam que
o placar dele aumentando, mas não dá nem para ler até de que direito, hein? Quanto que tá o placar aí. Vejam aqui, não dá nem para ler o número. Só que você podia tocar na bola quantas vezes você quisesse. O objetivo era passar, não interessa quantas vezes que você tocava na bola. Aqui eu estou mais preocupado em mostrar o jogo, né? Bom, vamos sair do jogo. Exit. Um outro jogo da época também era esse Paratru. Um joguinho até interessante para passar o tempo, né? E esse era o melhor som que você tinha na época. Não tinha som melhor que esse. Assim, no sentido de mais qualidade. Era isso aqui. Não dava nem para reclamar e se achava bonito ainda, né? Então você tem aí a parte das instruções. Aí quantos pontos, tudo em português, né? Espaço para teclado, J para joystick, no caso é espaço, né? Aí você controlava aqui, seta para esquerda e direita, conforme você atirava, você parava o canhão na posição. Então o objetivo aqui era não deixar os paraquedistas caírem e você derrubar aí o máximo de helicópteros possível, né? E ia ganhando pontos. E ia ganhando pontos enquanto isso. Quando dava um certo número de paraquedistas caídos, aí eles destruíam sua torre, né? Vocês vejam o que vai acontecer agora. Já vai subir outro, aí não tinha como. Já tivesse descido aí os paraquedistas suficientes, você já perdia essa parte, né? Já perdia essa fase já. Aliás, nem fase tinha, era só isso mesmo. Então esse era o Paratru. Um outro jogo aqui que eu jogava até bastante, né, no começo, né? Esse gato, bem simples mesmo. Jogos antes do Windows. É isso que vocês estão vendo agora. Vejam aqui o ano, 1984, quando foi feito esse jogo aqui. Para você iniciar o jogo, você tocava aqui qualquer tecla, eu ia usar joystick no caso aqui não. Selecione né, a dificuldade do jogo, né, o que tem, o mais fácil que tiver. Se não me engano é o K mesmo. Aí já dá aqui para ligar e desligar o som, para reiniciar o game, Ctrl R, e retornar esse menu, Ctrl M. E é essa que no Puts the game into pause mode, nem não sei inglês assim 100% para conseguir traduzir tudo. Então, decorar esse Ctrl R, Ctrl M. E então qualquer tecla aí, então você utilizava a seta mesmo para o lado e para cima para pular. O objetivo era você colocar o cachorro aqui, você tinha que fugir do cachorro. O objetivo era você subir aqui nas latas mais altas, sem ser atingido pelas coisas que saíam, né, das janelas, e subir o mais alto possível, tentando pegar os ratinhos, né? E tentando fugir dos ratinhos também. Aí já foi. E era isso daí. Então não tinha coisa a mais para fazer, não lembro se tinha mais alguma fase a mais, mas era basicamente isso daí mesmo. E se você ficasse muito tempo aqui na lata, saía algum gato e você caía e passava o cachorro e te pegava. Então é essencialmente esse joguinho com esse sonzinho aí, ó. Esse era o sonzinho que enquanto você estava jogando e você achava um negócio fabuloso, porque era o que tinha na época, né? Tinha outros jogos um pouquinho assim mais elaborados, né?
como esse aqui, isso no início dos jogos, né? Esse é o labirinto, mas notem que tem alguma coisa passando aqui, como esse computador aqui, ele é muito mais rápido do que o computador da época, no clock, né? Na velocidade do processador. Então isso daqui ele passa muito rápido, então o jogo fica praticamente impossível de você brincar atualmente, né? Porque fica muito rápido mesmo. Vejam que até para eu mexer o hominho aqui, aí fica difícil, né, de estar fazendo as coisas. Até aqui eu dando pulo, é tão rápido, só pulo para cima, né? Não dá nem para perceber que ele pulou para cima. Mas era um dos jogos aqui também. Esse é o visual e esse é o barulho. Esse creio que não tinha música. Então aqui no caso você tinha que pegar a chave, né? Entre outros objetivos aí também. E aí, o que você achou do vídeo? Achou bem interessante? Você já mexeu com algum desses sisteminhas aí que eu mexi na época, que eu, no caso aí do DBS3 Plus, o Basic? Se você mexeu, deixe sua experiência, o que você achava na época aí nos comentários, né? Se você não mexeu, deixe nos comentários o que você achou, se você teria paciência de começar a mexer no seu primeiro computador só digitando. Então espero que tenham gostado dessa curiosidade de como era antes do Windows, né? Que era tudo na base da digitação. Espero que vocês tenham gostado. Trarei de vez em quando mais vídeos como esse, mostrando coisas de antes, né? Talvez vídeos também de Windows, né? De antes. E espero que vocês estejam assistindo outro vídeo no canal, que estejam de volta e principalmente que estejam inscritos no canal. Então valeu aí por ter assistido o vídeo e até o próximo.